Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então a mais uma leitura. 6 de março, primeiro domingo da Quaresma. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tema: a missão vicentina exige conversão. Eu vou convidar o nosso confrade Jailson para fazer então a nossa leitura, participar com a gente hoje, tá bom? Tá contigo, Jailson. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu essa terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora, traga os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor, teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra de fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão mais nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Reflexão vicentina. A Quaresma, que se iniciou esta semana com a quarta-feira de cinzas, é um tempo muito oportuno para pensarmos sobre a nossa vida e para nos converter. Converter significa mudar de direção, ou seja, mudar de vida.
Muitas vezes associamos a conversão a deixar de pecar. De fato, este é um lado importante da conversão, porque ao deixar de pecar, deixamos de nos guiar pelo demônio que vive nos tentando, como ele fez 3 vezes com Jesus no Evangelho de Lucas deste domingo. Mas há o demônio que nos tenta quando estamos exercitando a virtude também, não somente quando deixamos de cometer o pecado. E é muito interessante que o demônio nos tenta justamente quando nos sentimos mais fracos, pela fome, pela decepção e pelo fracasso da santidade. É muito estranho que Jesus tenha ido ao deserto para rezar e jejuar por 40 muitos dias e o demônio tenha conseguido tentá-lo. Era de se esperar que, em um ambiente de oração e jejum, 2 exercícios fundamentais da quaresma, Jesus tivesse ficado livre da tentação do mal. Mas aconteceu exatamente o contrário. Assim acontece conosco. Muitas vezes é quando pensamos que estamos sendo mais santos ou mais caridosos, ou quando desenvolvemos um projeto que pensamos ser obra de Deus, que somos tentados pelo demônio do poder ou da glória ou da riqueza exagerada. Na verdade, só os bons se decepcionam profundamente com o fracasso de seus planos de bondade. Os maus realizam obras de egoísmo e, portanto, não se sentem decepcionados pelo fracasso. Quantas histórias escutamos de santos que foram injustiçados, mal compreendidos, humilhados ou castigados exatamente por terem sido bons, por terem saído de sua zona de conforto, para servir mais, em particular, aos pobres. Se isso aconteceu com você, então você deve se sentir muito feliz, porque participou da cruz de Cristo, que nada mais é do que uma expressão de tudo o que nos parece ser fraco. Mas a cruz de Cristo se tornou, na verdade, a maior vitória da humanidade. E é nestas horas que o demônio tenta tomar nossos corações e nossas mentes com promessas de vingança, de glória, de poder, de riqueza. É necessário estar atentos para essas manifestações do demônio que está dentro de nós. É necessário ir buscar a reação de santidade no fundo de nosso ser. E esta busca pode e deve ser feita pela oração, pelo jejum e pela caridade, os 3 fundamentos da quaresma. Quando você se decepcionar com algum projeto de santidade, busquemos o Santíssimo Sacramento. Ofereça a decepção como sacrifício de cruz e não abra espaço para o demônio. A oração, o jejum e a caridade são armaduras do Senhor contra o mal, conforme Efésios 6, 13, 17. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, como você lida com o poder, especialmente se ocupa algum cargo de liderança? Terceiro, nesta quaresma, o que você está propondo para progredir na sua conversão e santificação? Bem, temos um convidado aqui para responder, uma das reflexões, mas eu também quero fazer uma pequena reflexão sobre a segunda pergunta. Como você lida com o poder, especialmente se ocupa algum cargo de liderança? É importantíssimo a gente fazer, nesse dia de quaresma, de primeiro dia de quaresma, fazer essa reflexão com muito cuidado, para que a gente não deixe o poder subir a nossa cabeça. Nós somos servos. Quando ocupamos cargos na SSVP, nós devemos servir mais do que a gente mandar, do que a gente ser autoritário. É muito importante essa reflexão, gente. É muito importante a gente saber que quanto maior for o cargo, mais disponibilidade em servir a gente deve ter. Ao contrário do que em empresas privadas, aí em outros lugares. A gente deve, na verdade, se colocar abaixo e não acima das pessoas, dos nossos conselhos, das nossas conferências. Então, faça essa reflexão com bastante cuidado. Pense bem se você está usando realmente o cargo que você ocupa para estar disponível para os membros, para os nossos pobres, e não está usando como poder. Nós não somos donos de nada. Na SSVP, nós não somos donos de nada. Nós somos servos dos nossos mestres e senhores, os pobres.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, respondendo à pergunta, né, do livro, em relação ao poder, eu acredito particularmente que o poder é dado pelas pessoas. Então você conquista o poder através de uma caminhada que você faz. E nessa caminhada as pessoas vão perceber em você algo, né, de positivo, que vai te credenciando para que as pessoas te deem esse poder. Dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, por exemplo, é através das eleições, de uma eleição, né, que os vicentinos se reúnem e depositam esperança, credibilidade e confiança a alguém, dando a possibilidade de assumir um cargo. A questão é, depois que se assume o cargo, não se deve esquecer como você chegou lá. Você tem que lembrar das pessoas que estão te confiando e que você vai ser alguém que vai honrar o nome deles, porque é uma região que você está representando. Precisamos estar sempre nos policiando para não cair nessa armadilha ou nessa tentação, né? Que o maligno sempre está ali para ficar tentando, né, a gente, e de achar que a gente é autossuficiente. E não somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo depende de alguém. Em todos os momentos, em todas as dimensões da vida. Todo mundo depende de alguém. O ser humano é assim. Não somos autossuficientes. Mas, infelizmente, né, corremos o risco de cair nessa tentação. E esquecer a nossa origem, e esquecer quem nos colocou em determinado cargo. As pessoas. E eles só colocaram a gente nesses cargos porque confiam na gente. Depositaram essa confiança. Precisamos evitar essa decepção. O conselho, então, que eu posso deixar aqui, tem que ter maturidade para lidar com o poder. Não deixe subir pela cabeça, né? E um dos segredos que a gente sempre ouve, né? A gente aprende, vai aprendendo com os mais velhos, é que ouça mais, né? E fale menos. E ouça todo mundo, para só depois você tirar a sua conclusão e tomar a sua decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.